O que acontece com casa dividida? Olá, este é o canal Ecos do Passado Teologia. Bom, nós estávamos falando do tempo de Israel, que estava ali no deserto após a saída do Egito, para retomar a sua terra, que a Bíblia chama de Terra Prometida. E o que aconteceu ali, então? Durante toda a liderança de Moisés, o povo viveu ali no deserto, viu milagres, foi construída a Arca da Aliança. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel para então a entrada na Terra Prometida. Sob a liderança de Josué, foi feita então a famosa Batalha de Jericó. Essa batalha, o povo de Israel andando em torno de Jericó por 7 vezes, e na 7ª vez ela deu 7 voltas, e na 7ª volta foi tocada a trombeta e o povo fez grande grita, onde as muralhas foram derrubadas. Houve então ali aquela grande batalha e o início da retomada da terra, que pertencia já ao povo hebreu, né? E agora eles estavam retomando o seu território como prometido por Deus. E as batalhas foram avançando e cada tribo de Israel então assumiu um pedaço ali de terra, que a gente vê no mapa a reconstrução de Israel ali dentro daquela região. E nós já podemos ver que depois da batalha, Israel já ficou muito menor do que era nos tempos de seus pais, Abraão e Isaac, né? Depois que a gente tem lá Israel com a sua nação formada, suas tribos divididas, seus povos ali já estruturados, a gente vê pequenas batalhas, grandes batalhas, mas uma batalha que marca muito a história de Israel, que foi a divisão do reino. A divisão do reino de Israel aconteceu logo depois do reinado de Salomão, que foi a quebra da união de um povo, né? Salomão ali era o rei de Israel na época, e as tribos foram crescendo muito, e quando foi ali em 930 a.C., com a morte de Salomão, Roboão assumiu o seu lugar. Quando Roboão assumiu ali o governo de Israel, o povo se levantou pedindo, né, redução de impostos, redução daquela carga pesada de trabalho que vinha sendo feita. Porém, Roboão se endureceu e uma revolta foi levantada através de Jeroboão. E essa revolta gerou luta entre o próprio povo de Israel, que fez com que os reinos se dividissem, ficando então a divisão do reino do norte e a divisão do reino do sul. O reino do norte ficou como a sua capital Samaria, e 10 tribos ficaram alocadas ali. E o reino do sul ficou com a sua capital sendo Jerusalém, e a tribo de Judá e Benjamim, que ficaram naquela região, e alguns levitas também. Então a gente tem a tribo de Levi dividida, né? Levitas no reino do norte, levitas no reino do sul. O que acontece quando os reinos se dividem de fato? A própria palavra fala sobre casa dividida, ela não subsiste, ela não consegue se manter. E Israel se dividiu ali em 2 reinos. Com base nessa divisão entre Roboão e Jeroboão, em mais ou menos 722 a.C., o Império Assírio foi até ali do Reino do Norte e dominou todo o território. E fez com que os judeus que morassem ali se dispersassem, porque eles não queriam que o povo judeu ficasse unidos, se levantasse numa revolta e batalhasse contra eles e os derrubasse ali. A gente vê aí a primeira dispersão, grande dispersão do povo de Israel. E até que as próprias tribos de Israel ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Passar dos anos, aconteceu do domínio babilônico invadir Israel, principalmente a região do Reino do Sul, e dominar todo aquele território. E então, uma grande porção dos judeus, eles foram exilados para a Babilônia, para trabalharem como servos, para trabalharem no palácio do rei, e assim sucessivamente. E dentro do domínio babilônico, o que acontece é a destruição do primeiro templo e de toda Jerusalém. Jerusalém ficou desolada, o templo foi destruído, e o povo viveu durante muitos anos ali, durante o domínio babilônico. Após o domínio babilônico, a gente vê o rei Ciro, com o domínio persa, tomando o domínio daquela região de Israel.
Então, todo o domínio babilônico foi retirado daquela região e os judeus puderam voltar do seu exílio para a sua terra. Houve uma volta integral dos judeus ali do domínio babilônico? Alguns historiadores dizem que não. Ou seja, a gente tem 2 reinos que foram invadidos, espalhados, e só depois, através de Ciro, Jerusalém foi reconstruída, o povo pôde voltar para o seu território, porém, ela não se tornou uma nação politicamente independente, a sua monarquia não voltou a existir, mas a sua questão espiritual, através de Esdras, Neemias, ela sim se reconstituiu, inclusive com a própria construção do segundo templo. Depois disso, a gente vê diversas batalhas acontecendo muito conhecidas na história, que depois do domínio persa veio o domínio grego, que foi sob a liderança de Alexandre o Grande. Depois do domínio grego, a gente vê a região sendo tomada pelo domínio ptolemaico, que eram gregos que moravam no Egito e que tomaram posse daquele território. Depois a gente vê o domínio sírio-grego, né, que é o chamado período Seleucida, que tomaram conta daquela região. Em 164 a.C., houve a grande revolta dos Macabeus. E essa revolta, ela conseguiu tomar as rédeas de Israel novamente, e Israel, por um período relativamente curto, conseguiu se tornar independente novamente, ali mais ou menos em 174 a.C. até 63 a.C., quando em 63 vem o Império Romano.